Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Na meditação de hoje falaremos, cuidado com o que você fala. Mas antes de começar, gostaria de pedir que, para quem está ouvindo essa mensagem em áudio no WhatsApp, ouça até o fim e compartilhe. Para quem está ouvindo essa mensagem em vídeo no Facebook, ouça até o fim, compartilhem e curtam. E para quem está ouvindo essa mensagem em vídeo no YouTube, ouça até o fim, curtam, compartilhem, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos vídeos, tá certo? Queridos irmãos, o que nós falamos tem muito poder. Uma vez Cristo disse aos fariseus, tá em um dos evangelhos, não lembro qual que é, se é Mateus, Marcos, Lucas ou João, mas está escrito que eles criticaram os apóstolos de Cristo porque eles foram comer sem lavar as mãos. Era tradição cultural que existia lá em Israel, que eles teriam que lavar as mãos antes de comer. Aí criticaram, Jesus falou: pior não é o que entra na boca, mas é o que sai. Né? Então devemos tomar cuidado com o que sai da nossa boca. A maneira como nós nos expressamos pode nos fazer prosperar ou afundar. Né? A maneira como nós falamos, as palavras que nós utilizamos. Devemos tomar muito cuidado com o que nós falamos. Então, por exemplo, não devemos falar palavras que sejam negativas, né? Como, por exemplo, vou dar uns dois, três exemplos aqui. Inferno, droga, né? É, derrota, desgraça, entendeu? São palavras que vão trazer coisas ruins para vocês. Então nós devemos citar essas palavras, pois existem as energias positivas e negativas. E quando você utiliza as palavras, você vai atrair o que as palavras têm. Se essas palavras têm energia positiva, vai atrair energia positiva. Se essas palavras têm força negativa, vai atrair energias negativas. Então é muito importante que a gente aprenda como se expressar. Tomar cuidado com o que fala. Por exemplo, não é a mesma coisa eu chegar e falar para uma pessoa: cala a boca, pô, tá me atrapalhando. E eu chegar pra pessoa e falar: por favor, será que você pode não falar, eu falar bem baixinho, porque eu estou concentrado e tá me atrapalhando a concentração? É diferente. Falar, mas é o mesmo significado, o significado é o mesmo, só que a maneira como a pessoa que está ouvindo isso vai absorver é diferente. Quando você fala dessa maneira, a pessoa vai receber como um pedido, como com uma gentileza, uma humildade. Agora, quando você está pedindo, agora, quando você fala da outra maneira, você está exigindo, está sendo grosseiro, você está falando muito asperamente. Então, é diferente. Pode ser que para pessoas que nem para mim, não é tão diferente. Eu não ligaria a pessoa falar para mim: ah, eu vou compreender. Mas tem muitas pessoas que não compreendem dessa maneira, cara. Elas vão achar é ruim, elas vão querer falar mais alto, vão em vez de parar. Então, às vezes é mais interessante você falar corretamente dessa maneira, porque aí não há risco de você ofender ninguém. Porque tem as pessoas que são mais frágeis, que se ofendem mais fácil. Então, e outra, você tem que ter um pouco de classe para falar. Então, não é falar qualquer besteira que sai na sua cabeça, né? Tomar cuidado com o que você fala, porque atrai. A fala, por exemplo, tem muita gente que fala: eu adoro comer pizza, eu adoro eh, jogar xadrez. Não, você ama comer pizza, você ama comer xadrez, ou jogar xadrez. Você gosta muito de comer pizza, gosta muito de jogar xadrez, mas adorar não. Adorar não é gostar, né? E as pessoas têm muita, como é que fala? Ai, como é que fala? É, ai, deu branco. É, muita. Ai, tem muita tendência a usar a palavra da maneira equivocada, não compreende o significado dessa palavra. Adorar significa prestar culto, cultuar.
né. A Bíblia é clara, adorar somente a Deus. Então como que você usa a palavra: "Eu adoro isso, eu adoro", não, você ama aquilo, né. Tem pessoas que têm a tendência a usar palavras que têm a ver com o catolicismo e não são católicas, por exemplo, Nossa Senhora. Nossa, mas Nossa Senhora, que coisa, hein. Nossa Senhora, pô, isso, assim, assado, não precisa falar senhora, né. Nossa, aconteceu isso, que coisa. A palavra senhora não é uma coisa que vem mais do catolicismo, né, Nossa Senhora tentando falar em algum santo, né. É claro que tem um sentido figurado da palavra, mas podemos evitar, falar: "Nossa", não precisa falar senhora, né, estamos falando até um pleonasmo, não há necessidade do senhora. Então, nossa, né. Então toma cuidado com certas palavras que podem trazer coisas negativas pra gente, né. Nossa Senhora não vai trazer, mas você pode adaptar-se melhor, né, porque senão pode pessoas pensar que você está falando de uma coisa e de outra, né, então seja mais claro, né. Agora tem palavras sim que vai trazer coisas negativas, como eu já falei algumas pra vocês, não vou ficar falando todas aqui, né. Tem xingamentos, tem muita pessoa que fica falando palavrão o tempo inteiro e acha que isso aí é legal, não, tá trazendo coisa negativa pra sua casa, né. Então, é assim, então você tem que tomar cuidado com o que você fala, não vai trazer coisa negativa pra sua vida. Né, a pessoa que vive reclamando, que vive falando toda hora achando ruim das coisas, tá plantando semente errada na sua casa. Tá plantando semente do mal. Por quê? Você vai jogando semente, você vai irritando a pessoa, vai irritando, vai mexendo. Daqui a pouco a pessoa explode, te ataca, você vai achar que a pessoa é grossa, que a pessoa é isso, que é aquilo. Mas você não para de provocar, compreende? Você não para de provocar. E você precisa parar de provocar, tá certo? A provocação faz mal à saúde. Nós precisamos fazer bem à saúde. Então nós não podemos provocar ninguém. Nós precisamos agir com gentileza com as pessoas, mudar o nosso pensamento, tomar cuidado. Se eu vou fazer um pronunciamento mundial, nacional, eu tenho que saber falar, tá? Um presidente da república não pode chegar vou fazer um pronunciamento na televisão aí, por causa do dia da mulher, e falar um monte de besteira, tá certo? Ele não pode chegar num pronunciamento e fazer certas comparações, porque isso vai acarretar problemas para ele, vai dar muita, coisa negativa para ele, muita gente vai ficar contra muitas vezes que ele fala. Então ele tem que saber como falar, como se expressar. Isso é uma coisa muito importante. Se expressar não tem a ver simplesmente com você soltar a palavra, mas com você pensar, refletir, escolher as palavras corretas, aprender a usar as palavras corretas. Aprender a contornar a situação. Então, falar certas coisas que você queira falar sem ofensas, sem passar de uma certa conta, tá certo? Isso faz parte de uma boa situação. Já pensou se o Salomão chegasse lá e falasse: "Vamos invadir todas os reinos que temos aí e destruir todas as imagens de deuses deles e acabar com um por um"? Ele fez isso, Davi fez isso? Não. Por que não? Porque não era necessário. Eles respeitavam os outros, né. As guerras que tiveram, na maioria das vezes, foi porque eles foram atacados, né, eles não atacavam, eram atacados, né. Então, eh, o povo de Israel é assim, era assim, né, hoje em dia não são mais, né, aquele povo, é outro Israel hoje em dia, né. Mas naquela época eles eram assim. Então, em nenhum momento eles atacaram, destruíram imagens, tá. Você não pode fazer como eu já vi aí líder religioso, pegar e não pegar, levar uma imagem na igreja de uma santa católica e quebrar essa imagem dentro da igreja. Ele faltou com respeito a todos os católicos. Então é claro que isso que a pessoa tem que atacar. Vão atacar ele, vai ter a igreja depedrada, podem tacar fogo na igreja, podem fazer um monte de coisa, até pegar ele na rua. Por quê? Porque ele falou que não deve. E o que ele falou pode atingir a todas as pessoas que frequentam aquela igreja, tá certo? Isso é uma falta de respeito. Se o pastor da minha igreja fizesse isso, na mesma hora eu saía dessa igreja e nunca mais voltava, porque é uma questão ética.
Por mais que eu não concorde com os santos católicos, por mais que eu não aceite eles como sendo algo benéfico de Deus, eu respeito quem aceita. Eu nunca peguei uma imagem católica e quebrei. Não. Se eu tenho uma imagem de alguma coisa que é de alguém que eu achei na minha casa, eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou levar numa igreja católica e vou deixar lá, na igreja. Porque eu não vou jogar na rua porque é falta de respeito, jogar uma imagem na rua. Eu não vou quebrar porque é falta de respeito. Eu não vou dar para ninguém porque eu não posso alimentar o que eu não acho certo nas pessoas. Então eu não vou dar, mas eu deixo na igreja católica e lá dá um destino para ela, né? Então, mas eu não vou faltar com esse respeito. Agora, eu poderia quebrar sim. Se eu estivesse sozinho, né, da presença de ninguém, só eu e a imagem, eu quebrava e jogava no lixo. Mas eu tentaria jogar no lixo ou até enterrar, porque se eu tivesse onde enterrar, num lugar que não fosse na minha casa, evidentemente, é o que eu faria, né? Ou jogaria num lixo bem longe, né? Mas eu não poderia jogar no lixo pela seguinte situação. Algum católico pode pegar no lixo, ver aquilo quebrado e se sentir magoado pelo que alguém quebrou. É claro que ele não vai saber que alguém quebrou de propósito, vai falar, quebrou sem querer, né? Mas eu não devo, né, provocar a chateação de ninguém. Então eu tenho que respeitar. Eu não quero que a pessoa vá na minha igreja e arrebente tudo porque não acredita nela. Então eu não tenho direito na igreja do outro a arrebentar também, tá? Cada um acredita no que quer, cada um é livre para seguir o que quer. Então tem que ser respeitado a escolha de cada um. Deus respeita todos. Então por que nós não vamos respeitar? Se você é uma pessoa que está refletindo o caráter de Deus, você vai respeitar, tá certo? Tá bom? Então é isso, queridos irmãos. Eu espero que vocês possam ter compreendido o que é usar a palavra da maneira correta. É você aprender a se expressar, é você orar a Deus e pedir que Ele te dê sabedoria para falar o que é correto. Se você estiver com Deus ao seu lado, jamais você vai cometer uma gafe, um deslize grave, né? Então vamos aproveitar e vamos refletir. Será que nós estamos agindo com as palavras certas? Estamos utilizando a palavra certa, no tom certo, da maneira certa? Tá certo? Então, muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Tá certo? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos nós. Tá bom? Amém.